Desculpa te interromper, Josias, é que a gente está em contato agora com um escritor ambientalista, ele é integrante da Academia Brasileira de Letras, um líder indígena conosco ao vivo para falar sobre o que aconteceu ontem lá no Congresso. Estou falando do Ailton Krenak conosco, a quem a gente agradece muito por estar aqui conosco ao vivo, nesse dia que está aí sendo muito lamentado pelos ambientalistas, não, Krenak? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Sim, é um dia que a gente poderia caracterizar como um dia de luto na política ambiental do nosso país e que explicita que o nosso Congresso está considerando que o, o ambiente, o vasto ambiente dos biomas brasileiros, inclusive os rios e florestas, não valem nada. Estão rifando o futuro deles e de qualquer geração que venha depois. Mostra que são realmente pior do que um jardim de infância, como teriam dito, né? Nós estamos muito mal representados em Brasília, mas é a fotografia 3x4 do Brasil. Esse país é meio disperso, né? O Rio Grande do Sul votou unanimemente para acabar com a política ambiental do Brasil. Quando eles estiverem imersos numa enchente, eles deveriam lembrar disso, que eles escolheram esses representantes para Brasília. Ô, Krenak, Ailton, nesse ponto, só emendar uma coisinha, já te passo, Sakamoto, perdão. A gente está aqui tentando analisar o que pode acontecer e qual deve ser a reação do governo, né? A ministra Marina Silva já publicou nas redes e há uma movimentação neste momento, principalmente por parte dos ambientalistas, ONGs, inclusive, se movimentando para pressionar o presidente Lula a vetar esse projeto. O senhor faz coro a isso? Pretende também participar dessas mobilizações? Não, eu tenho evitado. Na verdade, desde que esse Congresso assumiu, todos esses parlamentares que estão lá, eu evito passar perto deles, porque eu desconfio da integridade dessas figuras. Então, eu não vou passar perto desses caras, eles são muito perigosos. Mas, se o presidente vetar, eu acho que ele está no caminho certo, ele tem que confrontar esse latifúndio, essas bancadas de criminosos que estão no Congresso, eles foram postos lá pelas mineradoras e pelo agronegócio. Se o presidente sabe disso, ele deveria vetar e encarar essa gente. Tem que encarar mesmo. Ailton, bom dia. Prazer ter você aqui com a gente. Qual que você acha que vai ser a resposta dos povos tradicionais com relação à aprovação? Porque entre as medidas que foram aprovadas, né, existem algumas que desconsideram terras que estão em processo de demarcação, terras que estão sendo pleiteadas por comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, caiçaras, de fundo de pasto e tudo isso mais. Qual que você acha que vai ser a reação deles? E por um outro, você é uma pessoa que viaja o mundo inteiro, você sabe qual que é o impacto de certas coisas para a imagem do Brasil lá fora. Qual que vai ser, na sua avaliação, o impacto negativo para a imagem do Brasil da aprovação dessa medida? Sakamoto, boa tarde. Olha, a, essa ideia do Brasil no mundo, ela é uma abstração. Caiu a ligação Quando com ele diante dessa ou ele só abstração, falou isso? É uma Não, diante abstração. dessa abstração, passou um caminhão aqui no lugar que eu estou postado para essa entrevista, desculpa. Imagina. Olha, a ideia do Brasil, o Drummond tem um poema que você vai lendo o poema do Drummond, aí no corpo do poema tem uma hora que aparece, sem aviso, uma pergunta: onde Brasil? É o poema do Drummond, lá dos anos 40, 50. Onde Brasil? Ora, se o Drummond estava perguntando onde Brasil, ele estava perguntando se era no céu, na terra, no mar. Essa gente que está em Brasília, eles não sabem nem onde estão. Literalmente não sabem onde estão terra, céu, mar. E o mundo, né, isso que a gente imagina que é o mundo, outra abstração, eles não estão muito interessados no que acontece aqui no Brasil.
Algumas das grandes lideranças políticas do mundo não sabem sequer direito onde fica o Brasil. Assim como no poema do Drummond ele pergunta onde Brasil? Então, a gente não pode ficar com essa ficção social de que o movimento indígena, que as comunidades tradicionais vão reagir. Eles estão encantonados, estão sendo assassinados dentro das suas aldeias. Os pataxó estão sendo fuzilados, o governador da Bahia não faz nada. As milícias e polícias se confundem. É importante a gente ter consciência disso, senão a gente fica pensando que nós estamos vivendo num país que se organizou. Nós estamos no século XIX. Machado de Assis já dizia: ao vencedor, as batatas. É isso que esse Mota aí do Congresso está querendo, ele quer as batatas. Nós somos um país agrícola, a gente não é moderno. Agora, há hoje no governo, Ailton, uma divisão. A Casa Civil, a pasta dos transportes, Minas e Energia, são até favoráveis a isso que foi aprovado lá, para desassossego da ministra Marina Silva do Meio Ambiente. O que eu queria lhe perguntar é, nós estamos às vésperas da COP30. Como você diz, a imagem do Brasil no exterior é uma abstração, né? Agora, o presidente da República, o Lula, tem condições de ir a Belém de fronte alta, erguida, se não vetar esse projeto? Existe alguma alternativa possível, alguma contemporização que o Lula poderia fazer para não vetar isso que foi aprovado na Câmara e no Senado? Não, Josias, o presidente Lula ele pode falar na COP30, ele pode falar em Paris, ele pode falar em qualquer lugar do mundo, porque, como disse o Sakamoto, ele é uma figura fora da curva, né? Ele pode falar. Mas a questão é o governo dele como um todo chega na COP desautorizado, a própria Marina, ela chega lá com uma voz enfranquecida porque a infraestrutura da política ambiental no país está sendo desmantelada. Da mesma maneira que já sofreu um ataque no governo anterior, está sofrendo agora a céu aberto por um Congresso totalmente espúrio, né? Uma coisa latifundiária. Ó, para quem está conosco na TV, só segura um pouquinho aí que a gente está atrasado aqui, Josias. A gente vai continuar essa conversa com Ailton Krenak no nosso YouTube. Continue conosco. O senhor está falando, Ailton, aí em relação ao Congresso, né? Que, como a gente tem falado, passa a boiada e numa agressão absurda ao meio ambiente. Mas aí o senhor diz que o governo também chega um pouco desacreditado. O senhor está decepcionado com a atuação do governo Lula na área do meio ambiente e na proteção dos povos indígenas? Não, eu vejo o esforço monumental que a ministra Marina Silva faz e que todos os que estão de par com o presidente Lula fazem, inclusive na área econômica. Acontece que nós estamos rachados, a gente tem que cair na real. A metade da sociedade brasileira está querendo falir o país, a outra metade está tentando manter ele vivo. Está fazendo respiração boca a boca num país que está mutilado por uma classe econômica e política irresponsável. Está cheio de gente que gostaria de morar em Miami. Eles estão aqui porque ainda não deu para mudar para Miami. Deveriam ir para Miami e deixar os que querem reconstruir uma vida nesse país, reconstruir a vida aqui. Eles podiam seguir os líderes deles que estão para lá. Vamos para Miami. Vai para Miami. Muito bom isso. Vai triste, Miami. é triste, mas é muito bom. Já vai ter um recorte disso aí. Vai para Miami, gente. Vamos mandar esses caras ir para Miami. O problema, né, Ailton, é que as pessoas vão para Miami, vão para os Estados Unidos, mas elas continuam atuando contra o Brasil, né? Essa é a questão, né? Os que foram para Miami, saindo de uma ilha lá no Caribe, eles estão conspirando até hoje. Alguns já são velhos, estão com 90 anos, 100 anos conspirando. Mas que pelo menos conspirem fora daqui, porque não cheira tão mal, né? Agora, quando o senhor fala que o governo Lula está atuando, né, de maneira com as forças que tem, até nessa questão da proteção dos povos indígenas, a atuação tem sido positiva nesse sentido? Não tem dúvida, tem sido corajosa, só que insuficiente, né? Porque a
a agressão é geral, é do Rio Grande do Sul ao Amapá. É o território todo. A gente está voltando para quem está conosco na TV. A gente está entrevistando aqui o líder indígena, Ailton Krenak, acompanhando, inclusive, essa votação que aconteceu no meio da madrugada e que, segundo muitos ambientalistas, é uma devastação ao meio ambiente brasileiro, o que pode trazer inúmeras consequências ao meio ambiente, ao nosso presente e principalmente ao nosso futuro, né? Além também de todas as questões econômicas que esse projeto também pode trazer de prejuízo ao Brasil. Vai lá, Josias, você ia fazer mais uma pergunta para Ailton Krenak, a última pergunta aqui para ele. Eu queria saber, Ailton, você diz há um esforço no governo, afora a ministra Marina, à luz de tudo que a gente está observando, exploração de petróleo na Foz do Amazonas, a aprovação desse projeto com apoio até de alguns ministros, dúvidas sobre a disposição do presidente de vetar ou não, à luz do que se passa, além da ministra Marina, quem mais você enxerga no governo como aliado do meio ambiente? Olha, eu acho que a gente pode considerar que tem, não nos ministérios, mas nas agências que foram se reconstruindo nos últimos 2 anos, Josias, tem muita gente interna trabalhando em campo, combatendo o garimpo, lá no meio da terra onde esses garimpos acontecem, confrontando também o crime organizado que está se espalhando pelo país. Tem muita gente confrontando, lutando para que isso não seja tão capaz de submeter a vida brasileira a uma situação assim de narcotráfico, né, de crime organizado, banalizando a vida brasileira. Tem muita gente lutando para isso e seria uma simplificação dizer que é só a ministra Marina ou só o Haddad ou só algumas pessoas estão alinhados com Lula. Ele não está sozinho, não. Ele conseguiu restabelecer algum organismo interno à governança, porque senão a gente estava perdido. Mas a gente tem que continuar com as dificuldades. Se o Lula é a única alternativa a enfrentar esse momento difícil da vida brasileira, que ele tenha pelo menos o apoio de quem está desperto, né? E quem não entendeu isso vai continuar sem entender. A gente não pode ignorar as conquistas que têm sido feitas no campo do que a gente pode chamar de democracia. Isso é mais importante do que o resto todo. Ailton, só para a gente encerrar, caso não seja vetada essa nova lei ambiental, de licenciamento ambiental, qual é a consequência disso para o Brasil e para o mundo? Eu acredito que o presidente vai vetar e vai abrir uma crise grave na política, na relação do Estado, do Executivo com o Congresso. Mas essa crise já está implantada, então é ter coragem agora e confrontar mesmo. Confrontar. É isso que tem que fazer. Porque a consequência disso para o Brasil e para o mundo, qual se isso for adiante? Bom, em primeiro lugar, para nós mesmos. Nós vamos ter uma grave situação no campo, em que muita gente que está vivendo em lugares onde a atividade do garimpo ou da mineração era, pelo menos em termos, né, formalmente impedidos de entrar, eles vão entrar devastando. Um território como a terra Yanomami, por exemplo, corre o risco de ser literalmente predada por isso. Os Mundurucula, no Tapajós, e outros territórios onde a atividade de garimpo e mineração tem sido contida a muita custa. De vez em quando vocês veem máquinas e pistas sendo implodidas pelo IBAMA, pelo ICMBio ou pela FUNAI. Se não tivesse fazendo isso, imagina como é que nós estaríamos. Então a gente estaria muito pior. A gente pode ter um agravamento dos conflitos no campo, e a gente deveria botar isso na conta desse presidente da Câmara e do Senado. Deveríamos mesmo começar a fazer a lista das responsabilidades indiretas deles com relação à crise que nós vamos ter no meio ambiente. Mas eu espero que o presidente possa vetar mesmo isso, veta tudo e abre um debate nacional, mostra que o Congresso está nu, né? Ailton, é uma honra ter a sua voz hoje aqui conversando com a audiência do UOL, para que a gente possa entender sobre o nosso futuro. Um abraço e até a próxima.
Bom dia para vocês, boa tarde, obrigado a vocês. Obrigada. Obrigado. Obrigado.